Hoje eu quero conversar com você sobre equilíbrio emocional. Aconteceu um evento essa semana que escancarou algumas coisas para mim sobre a relação entre o yoga e a estabilidade emocional. Então eu vou compartilhar isso com você, mostrando para você que o equilíbrio emocional não é uma questão, não é uma constante, esse é o primeiro ponto. E ele não sendo uma constante, a gente vai chegar no nosso segundo ponto, que é, se você não deve buscar o equilíbrio emocional, o que você deve buscar então? Qual é a solução para esse dilema emocional da nossa vida? E o terceiro, o que você deveria fazer todos os dias para manter a sua estabilidade emocional, tá? Então, esse vai ser o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Então, primeiramente, qual foi o evento que aconteceu? Uma introdução ao evento. Ansiedade, eu acho que é um dos grandes problemas emocionais que a maioria das pessoas tem. E ansiedade nada mais é do que uma insegurança relativa ao futuro próximo ou distante. Então, toda vez que você tem mudança, toda vez que você tem transformações acontecendo na sua vida, você vai ter ansiedade, porque a ansiedade ela nasce desse medo do desconhecido. Tanto a ansiedade quanto o estresse, eles vêm disso. É por isso que até o que você quer pode ser fonte de ansiedade. Por exemplo, se você vai casar, isso vai te deixar ansioso. Tem a festa para você organizar, aí você fica inseguro se vai dar tudo certo, se o cerimonial vai fazer o que tem que fazer, se o vídeo vai ficar bom, se a foto vai ficar boa, se os convidados vão gostar, se aquele seu parente mais querido vai comparecer porque ele mora em outra cidade, e como vai ser a vida a dois, como vai ser a vida morando com o seu cônjuge, porque você vai sair às vezes de morar sozinho e morar com alguém, ou então você vai sair da casa dos seus pais e morar com alguém. Tudo isso gera um turbilhão, um caminhão de dúvidas, de incertezas, e essas incertezas geram em nós uma insegurança, essa insegurança causa ansiedade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A ansiedade, ela vai acontecer diante de mudanças na nossa vida. Mesmo as boas, elas vão gerar ansiedade. Estou dizendo isso porque agora vamos ao evento que aconteceu essa semana. A minha esposa, ela é servidora pública e eu não entendo muito bem, tá? Mas essa coisa de serviço público tem um negócio lá de, sei lá, de permuta, redistribuição, umas coisas assim, que você consegue mudar de um órgão para o outro, de uma área para outra. E ela fez isso. Ela fez uma mudança de cidade, inclusive. Ela era lotada em uma cidade específica, ela queria ir para outra. E aí ela se mudou. E tem anos que ela tenta fazer isso, tem muito tempo que ela tenta fazer isso. Demorou bastante para ela conseguir. E agora que ela conseguiu, agora a gente está assim... o processo de eu não sei se o nome é esse, tá? Mas permuta ou remoção, sei lá. O processo de mudança entre ela e um outro servidor, que eles inverteram a lotação de cada um. Então esse processo aconteceu, está efetivado, e agora surge uma série de outras incertezas. E agora? Eu vou ter que mudar de cidade, eu vou poder trabalhar de home office, como que é meu novo chefe, como que é minha nova equipe, qual que é a nova área que eu vou trabalhar, será que eu domino essa área, será que eu não domino? E, enfim, tudo isso, mais uma vez, é uma mudança que ela queria, é algo que ela desejou, é algo que ela mentalizou, orou para que isso acontecesse. Aconteceu. E agora que aconteceu, essa quantidade imensa de transformações, elas fazem com que ela se sinta ansiosa. E a minha esposa é uma pessoa que ela é bastante vigilante hoje sobre a ansiedade, porque no passado ela já teve sérios problemas com isso, ela já teve transtorno de ansiedade generalizada, ela já teve burnout e ela já teve depressão. Então, uma pessoa que tem esse histórico, naturalmente ela, digamos, ela é um pouco mais frágil, né? Um pouco menos resistente a ter isso de novo. E então ela estava ali vigilante, eis que em um dia essa semana ela acordou de madrugada porque o Theo acordou e tal, ela acordou, foi amamentou, o Theo demorou um pouco para pegar no sono, mas ele pegou no sono, isso devia ser, se não me falha a memória, umas 2h30 da manhã,
E ele pegou no sono. No que ele pegou no sono, a Fê tinha perdido completamente o sono. Ela não conseguia dormir. Porque todas as coisas, todas as mudanças, todas as ansiedades estavam na cabeça dela. Por um instante ela até pensou, vou deitar no sofá e assistir série. Não, cara, não posso fazer isso. Isso é estimulante, isso vai me deixar ainda mais pilhada, ainda mais alerta. Não, calma, pera. E aí ela ficou ali pensando na vida, refletindo, pensou até em rezar um pouco, rezar um terço, alguma coisa assim, ela falou, eu não me recordo se ela fez isso ou não. Mas enfim, rolou uma insônia e a cabeça dela estava toda trabalhando nas hipóteses, nas coisas que poderiam acontecer ou deixar de acontecer por causa dessa mudança que ela tanto queria, mas inevitavelmente gera ansiedade. Dito tudo isso, o que ela fez? Ela foi lá, ela acordou no dia seguinte muito mal, ela falou que acordou extremamente ansiosa. Ela, nesse acordar, ela estava se sentindo como uma espécie de taquicardia, como uma espécie de... Ela não descreveu dessa forma, mas quase como se fosse uma crise de ansiedade, tá? Ela acordou com taquicardia, ela acordou mal, acordou, enfim, se sentindo muito, extremamente ansiosa. E dormiu mal à noite, perdeu o sono e etc. Então, assim, foi uma somatória de fatores que fez com que ela não acordasse bem. E ela virou pra mim, falou, André, não estou bem, acordei mal hoje, não estou legal, eu preciso de ajuda. Fica com o Theo, leva o Theo pra tua mãe, enfim, faz o que der aí, se vira, eu preciso tirar um tempo pra mim. E eu falei, beleza, deixa comigo, a gente dá um jeito. E nessa ânsia de ajudá-la ali, eu simplesmente dei um tempo para ela, simplesmente assumi o Theo durante todo o período da manhã ali, deixei ela à vontade. E olha só que curioso, a primeira resolução dela era, eu vou praticar yoga. E eis que, logo cedo, primeira coisa do dia, eu estava com o Theo para ela não tinha que amamentar, eu fui cuidar de café da manhã, de almoço, enfim, fui fazer tudo o que precisava e ela ficou livre. Primeira coisa do dia, ela sentou e ela praticou 20 minutos de yoga. Quando ela saiu dessa prática, não, 20? Minto, acho que ela chegou a fazer 30 minutos de prática. Quando ela termina essa prática, ela sai do quarto, que é este quarto em que eu estou, inclusive, e ela fala, caraca, 70% da minha ansiedade sumiu, já desapareceu. Ela saiu renovada, ela saiu de alma lavada, ela já estava muito mais tranquila. Tirou o restante do dia, foi fazer outras coisas lá, foi fazer uma massagem, foi fazer as unhas, dia de beleza das mulheres, tá? Foi fazer o que ela queria fazer e ela ficou muito bem. Mas o que foi mais marcante foi isso. A primeira coisa que ela fez foi praticar yoga. 30 minutos. E isso mudou completamente o estado emocional dela. Pois bem, tendo essa história como nosso ponto de partida, isso me fez reforçar aqui o quanto é importante a gente ter essa busca constante da estabilidade mental. Da estabilidade emocional. Mas, por outro lado, o equilíbrio emocional, ele não é uma constante. Se você tivesse as suas emoções absolutamente estáveis, você não ia sentir nada, certo? Imagina que isso aqui é um gráfico das suas emoções, elas estão estáveis. Simplesmente lineares, sem parar. Isso significaria dizer que você não se alegra, que você não se entristece, mas que você não sorri, que você não fica feliz, que você não se empolga, que você não se motiva, que você não se entusiasma, que você não se empatiza, enfim, todas as emoções desapareceriam se a gente tivesse uma perfeita estabilidade emocional. Então você precisa entender que o equilíbrio emocional ele não é uma constante. Você, de fato, literalmente falando, você não quer estabilidade emocional. Claro, eu estou sendo bastante literal. Isso seria uma perfeita estabilidade. Qual que é a estabilidade saudável que a gente quer para as nossas emoções? A gente apenas quer que, na hora que essas emoções oscilarem, ela não seja uma
montanha russa, não seja uma coisa extremamente brusca. Eu estou muito feliz, bum, de repente eu estou muito triste, de repente eu estou alegre demais, de repente eu estou desanimado. Enfim, a gente só não quer que essa montanha russa, ela ande, ela caminhe, esse gráfico, a gente não quer que ele caminhe nos extremos. Quando a gente fala em estabilidade emocional, a estabilidade emocional saudável, seria aquela estabilidade emocional que, primeiro, a mudança ela nem é tão brusca e ela nem é tão grande, tá? Então seria mudar isso aqui, não sei se você está enxergando o gráfico imaginário que eu estou desenhando, para algo assim, sinuoso, em movimento constante. Esse movimento ele não vai sumir, mas é um movimento sinuoso, é um movimento mais gradual e é um movimento menos de extremos, é algo mais equilibrado. Então, essa é a estabilidade emocional que a gente de fato quer, que a gente de fato deseja, que de fato é saudável para o nosso corpo e mente. Então esse era o primeiro ponto que eu queria tirar dessa história, desse evento que aconteceu. O segundo ponto é, se você não deve buscar estabilidade absoluta e plena e completa, o que você deve buscar então? O que você deve buscar é a compensação. É essa compensação que vai gerar de fato o equilíbrio, a estabilidade que a gente deseja. Compensação talvez seja um nome bem ruim, é verdade, mas você vai entender o que eu quero dizer. Veja só, se você está passando por um momento de muito trabalho, aquilo vai gerar em você um certo nível de estresse. Esse nível de estresse, ele gera uma ativação no seu organismo, do seu sistema nervoso autônomo simpático. Então, seus músculos estão contraídos, suas pupilas estão dilatadas, seu corpo fica mais aquecido, o sangue vai para as extremidades para você se movimentar, para você fazer o que tem que ser feito. E você fica num estado físico e mental todo preparado para a ação, todo preparado para a urgência. Isso é uma pessoa sob estado de estresse e com intensa ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Isso vai acontecer na sua vida. Como eu disse, mesmo quando você está conquistando coisas que você deseja, que você almeja, que você busca e persegue, você vai ter estresse e você vai ter ansiedade. Então, o estresse e a ansiedade por si só não são um problema. Quando você passar por esses momentos, e eles vão acontecer muitas vezes na sua vida, quando você passar por esses momentos de alta ativação do seu sistema simpático, de alto estresse, de alta ansiedade, o que você tem que fazer? Você tem que compensar isso. Compensar isso com uma forte ativação do seu sistema nervoso autônomo parasimpático. O parasimpático é a parte do nosso sistema nervoso central que manda toda uma resposta de relaxamento, de descontração, de calmaria, de funcionamento do intestino, da digestão. Tudo isso está relacionado com a ativação desse sistema parasimpático. Então, sempre que você passa por um momento de estresse e ansiedade, você teria que compensar isso com um momento de relaxamento, com descontração, com relax. E você vai me dizer, André, mas isso acontece várias vezes por dia. Exatamente. Agora você entendeu. Então, várias vezes por dia, ou pelo menos todos os dias, você tem que dar um forte estímulo de descanso, de relaxamento para as suas emoções. E esse efeito emocional vai acontecer quando você ativar esse sistema nervoso autônomo parasimpático, certo? Eu acho que as nossas emoções escancaram uma coisa que é óbvia, mas a gente ignora. Nós precisamos, ao longo da nossa rotina, nos alternarmos entre momentos de atividade, momentos de ação e momentos de descanso. Momentos de concentração, de foco, de intenso movimento, com momentos de relax, de descontração, de olhar a planta crescer. É entediante assim mesmo, é verdade. Porque isso é o descanso, isso é o desacelerar. Não pense que rodar a tela ali na rede social é desacelerar, tá? Pelo contrário, você está te deixando ainda mais ansioso. Para com isso. Mas é ver planta crescer. Eu tenho uma rede aqui, vira e mexe, eu deito nessa rede, abre essa cortina e fico olhando lá fora, fico olhando a janela, fico divagando. 5 minutos, 10 minutos fazendo isso parece uma eternidade. Regenera que você nem imagina.
tá? Então, é isso que você deve buscar, essa constante compensação, essa constante alternância entre momentos de intensa atividade, de intenso estresse e intenso relaxamento, intensa descontração. Quando você faz isso, você está chegando no equilíbrio, porque estressou, relaxou. Ponto médio está aqui, ó. Ponto médio está na nossa estabilidade emocional. Então, é isso que você deve procurar. E aí vem a grande questão. O que você vai fazer para conseguir controlar esses estresses diários que nós passamos? Você vai ter que ter um mecanismo para ativar todos os dias o seu sistema nervoso autônomo parasimpático. Como que você vai fazer isso? O que eu vou te ensinar é exatamente o que a minha esposa fez quando ela entrou no quarto e foi praticar yoga. E saiu, segundo ela, com 70% da ansiedade resolvida. O que eu vou te ensinar é o que eu faço todos os dias, durante 30 minutos, 40 minutos às vezes. O que é? Treinamento de técnica respiratória. Mais especificamente de um respiratório específico. Mais especificamente um respiratório específico. Pra você ver como que é específico. Existe um respiratório, pontualmente, que ele tem um forte efeito de equilíbrio entre nosso sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, com uma leve predominância para o parasimpático. Então, é um respiratório muito poderoso para equilibrar o estresse, tá? Diria que, na minha opinião, o melhor deles. Se você pegar um livro aqui de yoga que eu tenho na minha estante, você vai conseguir encontrar 70 técnicas respiratórias diferentes. Mas eu te digo, essa daqui é a melhor que você deve... É a que eu faço todos os dias há sei lá quantos anos. Deve fazer uns 7, 8 anos que eu faço esse respiratório todos os dias. Tô chutando o tempo, mas acho que é mais ou menos isso. Tô olhando a data aqui para ver se me recorre. 2019, 19, 18... Não, 19, 20 uns 7 anos que eu faço esse respiratório todos os dias, tá bom? Então, acho justo que eu recomende que você faça ele. Afinal de contas, é o que eu acredito, é o que eu faço. O que minha esposa fez naqueles 30 minutos? 20 desses 30 minutos foram dedicados a treinar técnica respiratória. Ela apenas fez a respiração alternada, que nós chamamos de Nadeshodhana Pranayama. Consiste em, você vai sentar. Se você não é praticante de yoga, você pode sentar numa cadeira com encosto, não tem problema. Se você já tem um pouco mais de prática, você pode sentar de pernas cruzadas no seu tapetinho aí de práticas. Você vai pôr as mãos no Yana Mudra, que é esse gesto aqui, une indicador e polegar. Uma mão vai ficar pousada sobre o seu joelho, sobre sua perna, independente de você estar na cadeira ou no chão. E com a outra mão você vai fazer isso aqui, ó. Você vai obstruir uma narina, inspira. Troca a narina, solta. Esvaziou, não troca. Inspira de novo. Alterna e solta. E repete. Encheu, alternou. Soltou, não alterna. Inspirou, troca. E assim sucessivamente. É só isso. Parece bobo, né? Mas é só isso mesmo. A questão é, você vai, sempre que os pulmões estiverem cheios, você vai trocar na linha de atividade. Com os pulmões vazios, você nunca troca. Essa é a regra que você tem que fazer. E assim você vai. Inspirou, pulmão encheu, troca, segura com o ar o máximo que você puder, dentro do seu conforto. Precisou soltar, exala. Inspira de novo, troca, segura o máximo, precisou soltar, exala. E assim vai. Mantém isso durante 10, 20 minutos. Você vai ter um efeito poderoso sobre o seu sistema nervoso autônomo parasimpático. Detalhe importante, para que esse efeito seja mais forte, você precisa fazer uma respiração muito ampla, tá? Muito profunda, muito consciente, utilizar ao máximo a sua capacidade pulmonar. Isso é essencial para que o efeito sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático seja otimizado, tá? Sua respiração ela tem que ser
muito ampla e muito profunda. Esse detalhe é importante. Reter com ar o máximo que for possível dentro do seu conforto. Se você já é um aluno, já pratica yoga, já tem um pouco mais de experiência, às vezes não está praticando agora, mas já praticou no passado, você pode fazer esse mesmo respiratório com ritmo. O melhor ritmo é 1-4-2, ou seja, inspira em 3 segundos, retém com ar 4 vezes esse tempo, então retém o ar em 12 e solta o ar em 6. Inspira em 3, segura 12, solta 6. Tá fácil? Inspira em 4, segura 16, solta 8. Sempre respeitando essa proporção. 1-4-2. André, tentei fazer 3, 12 e 6, ficou muito difícil. Faz sem ritmo. Você ainda não está no momento de fazer isso, tá? Simples assim. O pranayama é uma das técnicas mais poderosas para ajudar na estabilidade emocional. É o que eu acho que você deveria fazer todos os dias. Perceba, quando a gente fala em yoga, a gente tem um acervo gigante de técnicas, tá? Técnicas corporais, dos mais diversos tipos, de força, de flexibilidade, de equilíbrio, para treinar autossuperação, para trabalhar couraças, para trabalhar autoestima, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades. Além das corporais, você tem as técnicas respiratórias, como eu falei, tem 70 ali catalogadas em um livro. Você tem meditação, mais um punhado de formas de você fazer uma meditação diferente. Além de outras técnicas, como kriyas, que são técnicas de limpeza, mudras, puja, mantra, enfim, é muita coisa, tá? E dentro desse acervo gigantesco, eu estou te dizendo, o melhor para você ter o seu equilíbrio emocional é o pranayama. Mais especificamente, esse pranayama, que é a respiração alternada. É isso que eu acho que você deveria fazer na sua rotina. Quando você tentar fazer isso, pode ser que você não tenha conforto. Pode ser que seja um pouco desconfortável, as costas doam, incomodem, e aí você não fica confortável. Usa a cadeira. Para você evoluir no pranayama, você vai ter que fazer outras técnicas do yoga também. Você vai ter que fazer uma prática mais completa de yoga. O pranayama sozinho ele vai te dar um ótimo resultado, mas você vai limitar a sua evolução no pranayama se você só fizer ele, tá? Isso é a verdade, isso é um fato. Então, estou te dando uma solução imediata para o seu equilíbrio emocional. Mas saiba que praticar yoga como um todo vai ser muito melhor para você no longo prazo. E por último, eu queria levantar uma questão. Por que minha esposa chegou neste ponto? E, por exemplo, acredito eu, vai ser muito difícil você me ver chegar nesse ponto. O que nos distancia? O que nos separa? Vou irrelevar várias variáveis, tá? Pessoas, histórico, ela já teve depressão, ela já teve ansiedade, eu nunca tive, enfim. Vamos desconsiderar isso tudo. Mas tem um fato que é determinante, que eu vi nela. Vamos até isolar o André, tira o André da jogada. Eu vi nela, nos momentos em que ela teve disciplina e praticou yoga diariamente, ela não chegou no nível de ansiedade que ela chegou agora. Nos momentos em que ela começa a ser envolvida pela rotina, pelas dificuldades, pela correria do dia a dia, que é normal, acontece com todo mundo, inclusive comigo às vezes. No momento que isso aconteceu, ela deixou de praticar. Ao ficar um longo período não praticando, ela sentiu isso na pele, ou melhor, nas emoções. E aí no dia que ela fez, pum, rapidamente ela teve resultado. Ela tem uma experiência de prática, certo? Mas ela só tinha se afastado disso. No momento que ela recupera, ela se sente muito bem de forma imediata. Saiba que quando você for praticar, tem um efeito cumulativo. Você tem que repetir isso sempre. E se você tiver a disciplina, a constância de fazer todos os dias sem falhar, as chances de você acabar tendo uma crise de ansiedade, de você acabar tendo um episódio muito intenso de ansiedade, vão ser cada vez menores quanto mais tempo você tiver de disciplina na sua prática. E se você quiser ter disciplina, tornar o yoga um hábito, eu vou fazer no dia 10 um workshop e um desafio de 4 semanas, como tornar o yoga parte da sua vida, como tornar o yoga um hábito. Se você quiser saber como vai funcionar esse workshop e esse desafio, acesse o link na descrição deste vídeo. Vão ter práticas diárias para você fazer durante 4 semanas, além de toda a orientação que a gente vai fazer nesse workshop no dia 10 de julho. Vou fazer toda a orientação para te explicar o que você tem que saber para ser disciplinado na sua prática de yoga. Além disso, práticas diárias de 20 minutos durante 4 semanas para você construir disciplina.
Confere o link da bio, se fizer sentido para você, acesse. É um valor bastante acessível, exatamente para que você seja capaz de fazer isso de imediato. O yoga mudou minha vida, eu acho que pode mudar a sua também. O grande detalhe no meio desse caminho é, você tem que ter disciplina, você tem que ter constância no yoga. Quanto antes você começar, melhor. Eu pratiquei durante 9 anos sem disciplina. Caraca, pois é. Obviamente os resultados eram muito menores do que quando eu comecei a praticar com constância. E falo isso pela experiência que eu tive. Então, se você quiser conhecer, clica aqui e vai lá ver como vai funcionar esse desafio. Se fizer sentido, a gente vai se encontrar lá. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Deixe seu comentário se tiver surgido alguma dúvida. Isso pode inspirar novos vídeos. E se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se para você não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização que eu lanço aqui. Maravilha? A gente se vê numa próxima. Até lá.